Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos dar continuidade à série Goleiros Históricos, falando dessa vez do Renato. O Renato do Atlético Mineiro, que foi o campeão, o primeiro campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, que também jogou pelo Flamengo, pelo Uberlândia, pelo Bahia, pelo Fluminense, enfim, né? Renato da Cunha Vale. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto, tá bom? Depois acionem o sininho que vai aparecer para vocês receberem notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam também daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Renato da Cunha Vale é carioca, nascido no dia 5 de dezembro de 1944. Na sua juventude, começou a jogar futebol de praia no Posto 6, em Copacabana. Seu primeiro clube de futebol de campo foi o Esporte Clube Centenário de Petrópolis, hoje extinto. Em 1963, foi levado por Modesto Bria para o time de juvenis do Flamengo. A estreia de Renato no time principal do Flamengo se deu de uma forma inesperada para ele em dezembro de 1964. Ele era o goleiro da equipe de aspirantes. O Flamengo iria jogar com o poderoso Santos de Pelé do Maracanã pela Taça Brasil. E seus dois goleiros principais, Marcial e Marco Aurélio, estavam contundidos e ele foi chamado para jogar. Marco Aurélio ainda conseguiu jogar o primeiro tempo. E no segundo tempo, Renato entrou e fez excelentes defesas, mantendo o gol do Flamengo incólume naquele resultado de 0-0. Em 1965, Renato foi emprestado por um ano ao Esporte Clube Taubaté, onde jogou até março de 66, quando voltou para o Rio. Sem oportunidade de se firmar como titular no Flamengo, em julho deste mesmo ano, foi novamente emprestado. Dessa vez para o Entrerriense, da cidade de Três Rios, onde jogou até setembro de 67, quando retornou ao Flamengo e lá ficou até 1969, fazendo algumas partidas na equipe principal do rubro-negro, revezando-se com os outros goleiros durante esse período, que foram Marco Aurélio, Birajara Alcântara e Domingues. Em 1969, Renato foi vendido ao Uberlândia Esporte Clube, e aí começa a sua história no futebol mineiro. Suas boas atuações defendendo o Uberlândia no Campeonato Mineiro chamaram a atenção do Atlético e lá foi ele para o Galo. A estreia de Renato no Atlético, que na época era treinado por Tele Santana, foi em um jogo contra o Bahia pela Taça de Prata de 1970. No ano seguinte, Renato, já titular absoluto da grande equipe do Atlético, conquista o mais importante título de sua carreira, o de campeão brasileiro de 1971. Fora aquele o primeiro campeonato brasileiro que, instituído como campeonato nacional, substituiu os antigos certames, Taça de Brasil, Taça de Prata, Roberto Gomes Pedrosa, e começa a se firmar como um certame de âmbito nacional. Participaram do Campeonato Brasileiro de 1971 20 clubes divididos em duas chaves de 10. Na primeira fase jogaram todos contra todos em turno único, primeiro contra os times da sua própria chave, depois contra os times da outra chave. Os 6 primeiros colocados de cada chave se classificavam para a segunda fase. Os 12 clubes classificados para a segunda fase foram divididos em 3 grupos com 4 clubes cada, jogando em 2 turnos, classificando-se o primeiro lugar de cada grupo. Assim, Atlético, Botafogo e São Paulo se classificaram para o triangular final, que foi jogado em turno único. No dia 12 de dezembro de 1971, Atlético e São Paulo se enfrentaram no Mineirão. O Galo venceu por 1-0 com um gol de falta cobrado por Odair. O Atlético mandou ao campo Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuír e Odair, Vanderlei e Humberto Ramos, Ronaldo, Dario, Beto, depois Spencer, Romeu, depois Tião. O técnico era Tele Santana. No dia 15, o São Paulo venceu o Botafogo por 4-1. E veio então a última partida do triangular final.
Atlético e Botafogo se enfrentaram no Maracanã no dia 19 de dezembro de 1971. Eu assisti essa partida e aí está o ingresso para a arquibancada. O jogo vinha sendo muito disputado até que aos 16 minutos do segundo tempo, Humberto Ramos faz um lançamento pela esquerda para a área e Dadá Maravilha salta e, como ele dizia, para no ar e mandou de cabeça para a rede de Wendel, decretando o placar final de 1-0, que foi o placar do título do Atlético. Isso de parar no ar foi mais uma das tiradas folclóricas do Dario. Dizia ele que parar no ar era só Dadá, helicóptero e beija-flor. E aí está a equipe base do Atlético do campeonato de 71. Em pé, Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vanderlei, Vantuir e Odair e o saudoso técnico Tele Santana. Agachados vem Ronaldo, Humberto Ramos, Dario, Lola e Tião. Essa foi a equipe que fez o último jogo com o Botafogo. A única alteração foi a entrada de Spencer, que substituiu Lola no decorrer do jogo. Em março de 1972, Renato voltou para o Flamengo. No rubro-negro da Gávea, foi campeão carioca de 1972 e 1974. Jogou pelo Flamengo até 1975, quando se transferiu para o Fluminense. Na sua ida para o Fluminense, Renato integrou-se a uma das mais destacadas equipes da história do clube. Revezava-se com outro goleiro excelente que foi o Félix. Entre 1975 e 1976, o presidente do clube, Francisco Horta, montou um time que ficou conhecido como Máquina Tricolor, pela excelência dos jogadores que contratou. Além de Renato, fizeram parte dessa equipe Rivelino, o goleiro Félix, como já dito, Toninho, Carlos Alberto Torres, Edinho, Rodrigues Neto, Marinho Chagas, Carlos Alberto Pintinho, Paulo César Caju, Gil, Dirceu e o argentino Doval. Jogando nesta equipe, Renato foi bicampeão carioca em 75, quando jogou o Félix, e 1976, e também semifinalista dos campeonatos brasileiros de 75 e de 76, quando houve a famosa invasão corintiana do Rio de Janeiro. Em 1979, Renato foi para Salvador jogar no Bahia, e lá ficou até 1982, conquistando o tricampeonato baiano de 79, 81 e 82. No ano seguinte, 1983, Renato encerrou sua carreira jogando uma temporada no futebol árabe, na equipe do Al-Ahly. Renato jogou pela seleção brasileira entre 1973 e 1974. Em 73, participou de uma excursão com a seleção brasileira jogando na vitória de 2-0 sobre a Argélia no dia 3 de junho e no empate de 1-1 com a Áustria no dia 13 do mesmo mês. No ano seguinte, foi um dos 3 goleiros convocados para a Copa de 74. O titular da posição foi Emerson Leão e o outro foi Valdir Pérez, que ganhou a posição quando Wendel foi desconvocado por contusão. Na foto é Wendel que aparece com Leão e Renato. Após encerrar a carreira nos gramados, Renato atuou por algum tempo como treinador de goleiros. Em 1984, ainda no futebol árabe, ele foi treinador dos goleiros do Al-Ahly. Na mesma função, trabalhou no Vasco da Gama em 1988 e 89 e na seleção brasileira com Sebastião Lazzaroni em 1990. E na Arábia Saudita, trabalhou também nesta função com Parreira. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem nele, se inscrevam, depois cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, tá bom? E continuem assistindo aos vídeos do canal através desses links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E depois eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.